amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Ailton, nós acabamos domingo passado, você estava um pouco inquieto. Isso, a questão do Paulo, né? De Paulo com a questão da ascensão e a questão lucana, Atos dos Apóstolos. Então eu queria que o senhor explicasse, quero que o senhor explique essa questão, porque teve um problema de tempo ali, né? Tinha uma diferença de dias coisa, que a primeira Lucas não é Paulo e Paulo não é Lucas. Sim, primeira coisa, isso é importantíssimo. Os dois também estavam interessados em delimitar a permanência de Jesus na Terra, as aparições. Sim. Porque Lucas diz, 40 dias depois foi elevado aos céus. Paulo diz, por último apareceu também a mim. O que significa que Paulo não conhecia nenhuma outra aparição a não ser a última a ele. Depois de ter aparecido a todos. A única coisa que não bate bem é o espaço de 40 dias de Lucas e todas as aparições que Paulo elenca na 1 aos Coríntios, capítulo 5, e que parece exigir um espaço de tempo maior. Isto é fácil de se solucionar. Basta aceitar que o número 40 de Lucas é um número simbólico e não são 40 dias seguidos de 24 horas cada um. Cada um deles periodizou e cada um deles fez com que se terminassem as aparições do Jesus ressuscitado. Tá bem. Lucas a seu modo e Paulo de acordo com a sua visão. Agora é claro que o leitor que coloca os dois textos um ao lado do outro, o que Lucas não fez, nem Paulo, vê que os dois não concordam. Mas é capaz de justificar tanto um quanto o outro. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Bom, seguindo os atos, depois da ascensão, voltaram os discípulos e foram para a sala superior. O artigo é determinativo, a, e não uma. Devia ser uma sala conhecida. Há quem diga que foi a sala da última ceia. Ou então, outros vão além, e seria a casa de Maria, mãe de João Marcos, dos Atos. Mas isto é pura especulação, sem nenhuma base para se afirmar. Qualquer uma das duas possibilidades. Ou A casa de Maria das ou a mãe de João Marcos. Ou nenhuma. Nenhuma e nem outra. Não. Maria era a mãe de João Marcos. Sim. Ou uma sala superior determinada, a última ceia, ou a casa de Maria. Mas poderia ser uma outra. Isso que eu quero dizer, que nós não sabemos mais qual. Por quê? E nunca mais saberemos. Porque Jerusalém foi destruída de lá para cá inúmeras vezes. E daquela casa não deve ter sobrado nada. Nem onde era, nós sabemos. O mais curioso é que Lucas coloca lá na sala superior, primeiro andar, Pedro, os 10 com Pedro e nada menos que mais ou menos 120 pessoas. Uma bela de uma sala, né? Como 120 pessoas podiam caber numa sala superior, talvez seja excessivo perguntar a Lucas. Nem Lucas se terá preocupado em pensar nisso aí. Que significa esse número aproximativo? 10 vezes 12, um pequeno núcleo inicial, mínimo, indispensável para o início do movimento, o início oficial do movimento dos nazarenos. Interessante que Paulo VI, no pontificado dele, delimitou o número de cardeais em 120. Mas nunca disse por quê. E até hoje o número dos cardeais eleitores é determinado em 120. Será que ele estava olhando para esse texto? O porquê desse número de cardeais eleitores.
Eu fico sem saber se Paulo VI se baseou nesse texto bíblico ou não. Muita coincidência, né? Que fazem ali? Dizem que todos estavam unânimes em oração, com alguns familiares de Jesus e a sua mãe Maria. É a última vez que Maria é mencionada num texto bíblico. Lucas sabia mais a respeito de Nossa Senhora. Lucas sabia que relacionamento teve Nossa Senhora com os primeiros pregadores cristãos. Se sabia, não foi intenção dele nos transmitir coisa alguma. Mas é possível que Lucas não tivesse informações a respeito de Nossa Senhora. É possível que nenhuma informação nesse período tenha chegado a ele. E, portanto, se limitou à presença de Maria. Talvez uma tradição de que Maria esteve ainda presente nos primeiros dias tivesse chegado a ele, mas não mais do que isso. Está aí. Que fazem? Estão unânimes na oração. Mas neste momento, antes de receberem o Espírito Santo, fazem duas coisas. Ou melhor, fazem uma coisa. Primeiro, vem uma narração assim extemporânea. O final de Judas Iscariotes. Bem diferente da narração mateana. Aqui, Judas teria comprado um terreno com o dinheiro da entrega, teria estado lá, ter se acidentado lá, caiu de frente, abriram-se as suas entranhas, esparramou-se por todo aquele lugar, um mau cheiro, e até hoje aquele campo é chamado Acéldama, campo de sangue que se serve para a sepultura de estrangeiros. Eu tenho para mim que tudo isto aqui é fantástico, é fantasia, é um conto popular, mas sem base na historicidade. Eu acho, pessoalmente, que se pode e se deve salvar a memória nas comunidades cristãs. As comunidades cristãs não se interessaram muito por Judas Iscariotes. Seria demais, não é? Imaginar que todas estavam muito interessadas na vida futura de Judas Iscariotes. Mas talvez se lembrassem de um fato, que Judas Iscariotes teve uma morte trágica, uma morte de acidente. Talvez isto se possa salvar, historicamente. A partir deste núcleo se criaram lendas ou contos populares a respeito do fim de Judas. E neste momento, Lucas insere aquela que chegou a ele, que é diferente da de Mateus, que foi por enforcamento. Sim. Agora, é interessante que os dois contos relacionam o campo Acéldama. Os dois contos se unem, embora sejam tão diferentes, convergem no campo Acéldama. Provavelmente, contos populares, divergentes, diversos, distintos a respeito do final de Judas, estavam já na tradição pré-mateana e pré-lucana vinculados com um campo de sangue, com um tal campo de sangue. É uma especulação que eu faço. Tá. A segunda coisa que faz, que dizem os atos, é que tinham que estabelecer um sucessor para Judas. Apresentaram-se 2 candidatos. Por que não mais? Se 120 estavam ali, não eram 120 candidatos? E para complicar mais as coisas, tiraram sorte para ver qual dos 2 teria sido eleito por Deus. Estranho tirar sorte nisso, hein? Mas escute, depois da morte e da ressurreição de Jesus,
com a presença do Espírito Santo, se deve ainda tirar sorte? Estranho. Não se pode confiar no Espírito? Não se pode rezar e pedir ao Espírito que indique diretamente? O Espírito não indicou Saulo e Barnabé? Provavelmente. Chegou a Lucas uma memória, uma história de que no início, nos primeiríssimos dias, antes de tomarem consciência da presença do Espírito neles, assim procederam. Tiraram sortes. Antes de tomarem consciência de uma presença atuante do Espírito. Pode ser, porque olhando para isso, faz mais sentido do que, para aquele contexto, acreditar em tirar a sorte, em sortear alguém. Mais adiante, o próprio Lucas diz que a comunidade de Antioquia, enquanto rezava e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé. Por que não disse aqui também? É verdade. Por que não disse aqui também? São destas questões que pairam no ar para um historiador e um exegeta consciencioso e para que não existe resposta. Estranho tirar sorte naquela época do cristianismo. Matias e o outro quem era? José, chamado Barsabás o Justo. Barsabás o Justo. É isso. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Bem, estamos de volta e depois da sorte de Judas, temos que falar de um famoso discurso de Pedro. Lucas insere aí um discurso de Pedro. Uma boa parte dos atos são formadas de discursos de Pedro, discurso de Paulo, discurso de Estevão, discurso de Tiago. Uma boa parte. O que dizer desses discursos? A primeira coisa que se deve dizer de maneira clara é que quem compôs todos esses discursos foi Lucas. Só quer dizer com isso que nem ninguém Pedro, disse nem nada. Paulo, nem Tiago, nem Estevão, ninguém. Ninguém disse nada. Ninguém pronunciou esse discurso. Ailton, devemos ser sérios. Pedro, no dia de Pentecostes, pronuncia um discurso que hoje você proclama em alta voz em 3 minutos e 20 segundos. É possível? Paulo chama os presbíteros de Éfeso, 2 dias de caminhada, para lhes fazer um discurso que pode ser lido em 2 minutos e meio. É possível? Pedro deveria ter falado muito mais. E não só Pedro, os outros todos também. Muito mais. Acontece que Lucas, na liberdade que possuía o historiador do século I, compôs discursos e adaptou-os às devidas bocas de Pedro, de Paulo, de Estevão e de Tiago. Mas se ele fez isso de uma forma aleatória, fica complicado. Mas será que ele sabia? Fica difícil até, fica uma coisa estranha. Mas será que ele tinha notícia de que Pedro foi a algum lugar, de que Paulo foi a Éfeso? Ele deveria ter tradições de que Pedro falava. Pedro falava e de Pedro que Paulo foi a Éfeso Agora, interessante. Ele, ao compor o discurso e colocá-lo na boca de Pedro, tem o cuidado de colocar na boca de Pedro uma cristologia primitivíssima, que nem ele, Lucas, aceitava mais nos anos 80. Isto mostra que ele compôs sim com a liberdade do século I, mas não foi
arbitrário, não foi caprichoso. Numa primíssima teologia, ou cristologia do século I, Jesus só se tornou Cristo no céu, quando subiu aos céus. Lá ele recebeu o título de Cristo e espera ansiosamente voltar como Cristo na segunda vinda. Ele não era Cristo quando subiu aos céus. Lá ele recebeu o título e está esperando a sua volta para encerrar tudo. Esta era uma cristologia que à época em que Lucas escreveu os Atos já estava ultrapassada. E não obstante, ele a coloca na boca de Pedro. O que significa isso? Ele não sabia exatamente, ele não tinha o discurso de Pedro escrito, mas ele recebeu, por informação ou tradição, um modo como Jesus, naqueles primeiríssimos dias, era sentido, era entendido e era pregado. E o jogou para a boca de Pedro. Paulo, quando fala a judeus, tem um discurso de história da salvação, começando lá no Antigo Testamento com os patriarcas ou com Davi. O Paulo Lucano. Quando o Paulo Lucano fala a pagãos, ele faz um discurso cosmológico. Não fala em história da salvação. Por exemplo, o discurso de Paulo no Areópago de Atenas, capítulo 17 dos Atos. Lucas sabia que estava compondo, mas não podia ser arbitrário. Paulo não podia falar em história da salvação para os atenienses do Areópago. Era preciso mostrar Deus, sem falar da história de Israel, de uma outra maneira, como o Criador do universo e aquele que é responsável pela sucessão harmônica das estações do ano, nunca tendo deixado de dar, ao menos implicitamente, testemunho de si mesmo, para que quem o quisesse pudesse encontrá-lo, ainda que fosse às apalpadelas. E ultimamente se tornou mais claro ainda ao ressuscitar um homem dentre os mortos, mas não diz que este homem é Jesus. Na boca de Estevão, coloca uma cristologia ou uma teologia que não se encontra na boca de palestinenses. Aquele Jesus destruirá este lugar e santo e modificará os nossos costumes. Isto realmente falavam os helenistas, os cristãos, judeus helenistas. E Estevão era um intérprete deles. Lucas tem esse cuidado. Ao mencionar o discurso de adeus de Paulo, embora não tivesse lido nenhuma carta de Paulo, Lucas tenta esforçar-se por dizer, por fazer Paulo dizer aquilo que Paulo realmente tinha vivido e aquilo que ele, Lucas, sabia que Paulo tinha feito. Agora, isto dito, é preciso repisar, com a liberdade de um historiador do primeiro século, Lucas criou todos esses discursos. Faltou Tiago. A mesma coisa. Tiago faz um pequeno discurso no capítulo 15 dos Atos, concordando com Pedro e dizendo que se a casa de Davi estava em ruínas, agora com a eleição dos gentios, com o ingresso dos gentios, a casa que estava em ruínas se compõe, se recompõe. Está aí. Discursos, todos eles compostos, e compostos para a ocasião. E é interessante, todos falam o que Lucas quer que fale, e todos terminam onde Lucas quer que termine. Ninguém termina o discurso pela metade.
Entende? Sim. Isto aqui não poderia ser fruto de uma gravação. Senão seria 10 páginas um discurso, muito mais tempo, e aí talvez não dissessem tudo ainda. Tá bem. Os discursos são sempre concisos, mas dizem tudo. Tudo o que Lucas imaginava, o que a tradição chegou a ele, a respeito daquelas figuras dos anos 30 e dos anos 40 na Palestina. Está bem claro? Está bem claro. E agora podemos... Tudo isto está no capítulo 1 dos Atos. Eu não fiz aqui outra coisa nesses últimos 3 encontros, a não ser falar sobre o capítulo 1. Agora podemos ir para o 2º e falar sobre o Pentecostes. Mas isto fica para um outro dia, domingo que vem, se Deus quiser. Já em outubro. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.